Olá pessoal, aqui é o William Fernandes mais uma vez. Estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Jesus. Mas quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Mas antes de a gente responder essa pergunta, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações, compartilhe isso com outras pessoas e deixe o seu like para nos ajudar também. Eu queria ler o que está lá em Mateus capítulo 16, vou pegar minha Bíblia, para falar de um episódio que os discípulos estavam com Jesus e nesse episódio eles estavam contando para Jesus, relatando o que as pessoas andavam dizendo por aí, quem era Jesus. Jesus perguntou, o que as pessoas andam falando? E aí eles falaram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, que é Jeremias, que é Elias. Então, as pessoas tinham várias ideias. Quando ouviam falar de Jesus, esse aí deve ser fulano, esse aí deve ser um profeta e tal, não sei o quê. E aí, Jesus fez a pergunta crucial para os discípulos. E eu quero ler com você, Mateus capítulo 16, o verso 15. Jesus ouviu eles falando, e aí ele perguntou, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então era muito importante para Jesus saber o que os discípulos pensavam a respeito dele, o que realmente eles sentiam de quem era Jesus. Porque não bastava só ter Jesus ali por perto, não bastava só acompanhar Jesus, não bastava só eles estarem ali lado a lado com ele, eles precisavam realmente saber quem era Jesus. Então Jesus pergunta, mas vocês, quem eu sou realmente? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro respondeu, verso 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então para Pedro, Jesus realmente era quem ele dizia ser, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E muitos de nós seguimos a Jesus, mas não o conhecemos. Não sabemos quem ele é. Não sabemos o que ele pode fazer por nós. Não sabemos a dimensão do alcance do seu amor. Não sabemos até que ponto ele pode salvar uma pessoa. Aquela pessoa ali, aquele ali está perdido. Aquele ali não tem jeito não. Tá? Não conhece. Precisa conhecer Jesus e saber que o amor dele tem um alcance inimaginável. Mas para isso precisamos conhecer Jesus. E eu já falei aqui outras vezes que só se conhece Jesus quando se tem intimidade com ele. E para se ter intimidade com ele, você precisa passar tempo com ele. E se passa tempo com Jesus em oração, se passa tempo com Jesus com o estudo da sua palavra, se passa tempo com ele indo à igreja, se passa tempo com ele fazendo aquilo que ele fazia, como por exemplo ajudar o próximo. Enfim, são muitas formas que nós temos de nos aproximarmos de Jesus, de termos uma intimidade com ele, para poder conhecê-lo verdadeiramente. Como que a gente conhece uma pessoa? A gente só conhece uma pessoa quando a gente convive muito tempo. E mesmo às vezes convivendo muito tempo, a gente nem conhece direito a pessoa. E imagina se tu vê aquela pessoa assim, rapidamente. Vê aquela pessoa uma vez por ano. Tem pessoas que vão à igreja uma vez por ano. Lê a Bíblia uma vez por ano. Pessoas que pegam, oram uma vez por semana. Enfim, e aí quer ter intimidade, não vai ter intimidade com Deus. Não vai ter intimidade com Jesus desse jeito. Para ter intimidade com Jesus, nós precisamos o quê? Passar tempo com ele. Para poder conhecê-lo. Para poder saber realmente quem ele é. E outra coisa, muitos que a gente pergunta, quem é Jesus para você? Jesus é meu Salvador. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Mas existe outra questão. Nós aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas? Jesus precisa ser o Senhor das nossas vidas. Mas William, isso aí dá uma tonalidade assim de escravidão, de a gente ficar preso e nós somos livres, Jesus nos libertou. Mas nos libertou para quê? Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou para a gente não viver em pecado. A gente não pode confundir a liberdade que Deus nos deu, que Jesus nos presenteou, a gente não pode confundir ela como eu posso fazer agora o que eu quiser porque eu já estou salvo em Jesus. Não.
próprio Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui está deixando bem claro que a adoração a Deus, ela está diretamente ligada à obediência. Então quem é Jesus para mim e para você? Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Sabe por quê? Porque que nesse mundo muitas coisas a gente coloca como Senhor da nossa vida. Já prestou atenção? Tem pessoas que são escravizadas pelas drogas, são escravizadas pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro, são escravizadas pelos relacionamentos, são escravizadas pelos prazeres. E aí abre a boca para dizer que não vai seguir Jesus, que não vai entrar para uma religião porque quer ser livre. Quando é escravizado por muitas coisas que o inimigo nos coloca. E cá entre nós, entre ser escravizado por este mundo e ser escravizado por Jesus, prefiro ser escravizado por Jesus. Que no fim das contas, com certeza é muito melhor. O final é muito melhor. Então a gente precisa entender que Jesus, quem Ele é verdadeiramente, precisamos conhecê-lo. E Ele precisa fazer a diferença na nossa vida. Ele precisa ser alguém que fez a diferença em nós. Ele precisa morar no nosso coração. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem acreditar em Jesus, mas vivem como se Ele não existisse. Pessoas que dizem que estão salvas em Jesus, mas vivem como uma pessoa que está perdida no pecado. Você está entendendo? E nós precisamos entender que a salvação ela está diretamente relacionada ao nosso relacionamento com Deus. É aceitar essa salvação. E aceitar essa salvação significa viver uma vida de alguém que foi realmente salvo em Jesus. Tá? Quando Jesus salvou aquele ladrão na cruz, ele não teve a oportunidade de ter ali uma mudança de vida. Ele morreu ali. Mas, se você ler lá em Lucas capítulo 19, você vai ver quando Jesus se encontrou com Zaqueu e que ele chegou no final da história, ele fala assim, que hoje a salvação veio a essa casa. Você percebe que Zaqueu, ele teve uma mudança completa de vida. Zaqueu era um ladrão, tá? Era um corrupto, tá? E o que Zaqueu falou? Olha aqui, ó, eu vou retribuir, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, tá? Eu vou devolver com juros e tal. Ou seja, ele teve uma mudança de vida, entendeu? De alguém que aceitou a salvação. Ele não podia simplesmente chegar e dizer, olha aqui, ó, postar na rede social, dizer aqui, ó, aceitei Jesus como salvador da minha vida e continuar sendo um ladrão. Não é coerente isso. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que diz estar em Cristo, esse também deve andar como ele andou. E em outras partes fala assim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tá? Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele falou, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Então, o tempo inteiro Jesus estava falando que nós precisamos ter uma transformação de vida. Tá? Não tem como uma pessoa dizer que ela está em Jesus, que ela foi salva por Ele, que ela aceitou a salvação, que ela disse que ela está em Cristo e ela continuar do mesmo jeito. É o processo de conversão, de mudança. Eu ia por esse caminho, agora eu me converti, eu mudei. Tá? Eu vivo agora, como a própria palavra de Deus fala, eu vivo agora em novidade de vida. Tá? E isso acontece quando? Quando Jesus é o quê? Senhor da nossa vida. Quando o barco da nossa vida está sob o comando de Jesus. Agora, quando a gente diz assim, Senhor, eu tô aqui, eu não vou dar o barco da minha vida para o Senhor comandar, não, eu vou comandar aqui. Mas se der ruim aqui, se começar a dar uma zebra aqui, aí eu chamo o Senhor para me socorrer. Tá? O Senhor é meu salvador, né? E tal, sabe como é que é? Não é assim, cara. Tá? Nós temos que entender que a salvação, ela é obediência. Ela é uma entrega total. Não pode ser só a metade da nossa vida. E que possamos entender que verdadeiramente conhecer Jesus, saber quem Ele é, para mim, para você, compreendê-lo profundamente, só tendo uma intimidade com Ele. Pedro, quando respondeu
que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou isso como alguém que... Por quê? Porque ele vivia lado a lado com Jesus, 24 horas, para poder ele falar aquilo. Senão, ele começaria com outras ideias. E a gente vê muitas pessoas com outras ideias aí, por quê? Porque não conhecem Jesus. E precisam conhecê-lo. E saber o que ele pode fazer por mim e por você. E ele pode fazer muito. Ele pode fazer tudo aquilo que você acha que não tem mais solução. Sabe aquela situação que você acha que não tem mais solução? Deus pode resolver. Deus tudo pode fazer. Ele pode mudar a minha e a tua vida. Deus te abençoe. Que você realmente coloque Jesus como Senhor da sua vida. E você vai ver que vai valer muito a pena. Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!